pessoal, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e hoje eu estou falando diretamente da Expo RH em Indaiatuba, em parceria com o ERH Play. Estou aqui com uma pessoa que é referência em gestão de pessoas no nosso país. Eu estou falando da Janete Bezerra, que é diretora da BRH Brasil, fundadora da Sempre Consultoria, tem mais de 25 anos de experiência em grandes e médias empresas, é especialista em gestão de qualidade, gestão de recursos humanos, coach, mentora estratégica, professora de pós-graduação, aliás, parabéns no Dia dos Professores, e é referência nacional do desenvolvimento de profissionais para o papel de RH Business Partner. Janete, você viu que eu estudei? Oi, Seja bem-vinda! Coisa bonita aí. Seja bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Milena. Muito bom. Vamos começar? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Janete, o conceito de Business Partner, de BP, já existe há algum tempo. Mas no cenário de hoje, tantas mudanças, a gente mal consegue absorver uma coisa, já vem outra coisa nova, né? E eu tô falando de novas tecnologias e desafios culturais. Tem exigido uma postura diferente do profissional de RH. Na sua visão, o que realmente diferencia um RH tradicional de um RH em ação todos os dias, um RH estratégico de fato? Boa pergunta, excelente. O conceito de RH Business Partner é um modelo de atuação de toda a área de recursos humanos, que já existe há 40 anos. 40 anos. Estudado por Dave Urich, né, e DR Berry Group, nos Estados Unidos. Sempre chega no Brasil um pouco depois, né? Acho que há uns 20 anos atrás começou grandes grupos, né, que já vinham trazendo esse modelo de fora do país. E no Ceará, por exemplo, né, que eu estou aqui representando o estado do Ceará, nós trabalhamos com isso na consultoria há 10 anos já. Na época, não se falava em business partner, a não ser grandes grupos empresariais, assim, multinacionais. E realmente, nos tempos de hoje que você está trazendo, Milena, onde o mundo VUCA, o mundo BANI, incertezas, mudanças, né, paradigmas ambidestríacos, né, convivendo na organização. O RH, eu vejo assim, eu sou um profissional de RH há, você falou, mais de 25 anos, bem mais. E sou de uma época em que o RH era transacional mesmo, né? Ali folha, e já estava trabalhando práticas de RH, né? Programas de trainee, remuneração estratégica, meritocracia, desenvolvimento de liderança. Chega o RH estratégico, terceira onda do RH, segundo os estudos, né, de evolução do RH, o RH estratégico chamada a mesa de discussão, de negócio, que tinha estratégia, planejamento estratégico. E chega a onda do BP há 40 anos, né? Que o modelo Business Partner, ou BP do RH, que não é só no RH, existe parceiro de negócio em outras áreas, né? TI é muito forte também, mas no RH ele está mais estruturado. O modelo tem ferramentas próprias, tem uma atuação mais organizada. E realmente, assim, não tem como uma empresa que quer que seus negócios avancem, entendendo que as pessoas precisam ser desenvolvidas, cuidadas com o RH, entendendo essa necessidade. Isso o RH, ele está no tradicional, a sua pergunta, né? A gente chama de tirador de pedido. Exatamente. Né? Está na sua estrutura, na sua sala, chega o gestor, né, e fala assim, contratar aí 50 pessoas para ontem. Daí ele vai lá e ativa o modo padaria. Isso, padaria, pastelaria. Vai, entrega aquela coisa e sai com a sensação de que eu estou fazendo, operacional. O RH Business Partner, ele sai dessa estrutura de fechada e ele vai atuar com um novo mindset. Então, não é um cargo, é algo que a gente está desmistificando dentro da consultoria. É uma mentalidade. É uma mentalidade, é um modelo mental, né? É um conjunto de competências que ele tem. A gente pode falar mais depois sobre as competências do BP. E aí, ele está tanto, eu falo, desde o gerente, diretor de RH, auxiliar,
lá na área de departamento pessoal, né, do especialista, todos são RH. Não é um cargo o quê? Não dá para colocar, desenvolver essas competências em apenas uma pessoa. A estrutura toda fala a linguagem. Inclusive, o novo livro de Dave Urich chama Vitória, traduzindo para o português, nem foi traduzido ainda, Vitória por meio da organização. Só acontece a vitória, a empresa só é vencedora se toda a organização estiver capacitada no mesmo modelo mental, a área de RH enquanto unidade. Eu entendi. Agora me fala uma coisa, né? Algumas empresas, principalmente as mais tradicionais, né? O líder fala assim, eu não quero um RH na minha cola, né? Como que a gente prepara a organização para receber esse novo modelo? Boa, excelente. Não adianta, toda a organização também, né? Nada adianta ter uma área de RH bem estruturada se a liderança não entende papel. Perfeito, por isso. É o que você falou. Aí fica entendendo que o RH tá enchendo o saco dele, né? Eu não quero ninguém na minha cola falando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Excelente. Aí precisa, quando a empresa resolve implantar o modelo, precisa fazer esse letramento com a liderança. Tudo começa top-down. Não tem jeito, né? Então, a alta gestão tem que entender que o modelo de olhar as pessoas, buscar com que a área de gente entregue resultados para a estratégia acontecer e chegar no alvo, passa por todo mundo. Porque todo líder é um líder de RH. Ele também é um líder que precisa desenvolver pessoas, né? Ele é líder de pessoas e não de processos. Sim. Então, o RH precisa preparar essa liderança. Reunir a liderança, informar um novo papel, como que vai funcionar, como é que geograficamente está estruturado. Então, nós vamos ter na empresa, por exemplo, olha, a área de comercial a gente vai ter um business partner, na área de logística outro, ou então junta, né? Enfim, depende da estrutura. Se é varejo, a cada 3, 4, 5 lojas tem um business partner ali para atender. Então, separa isso. E temos também os BPs especialistas, como eu estava falando. Tem o que fica lá na estrutura, estudando as estratégias e tendências e modelos, metodologias de remuneração, de treinamento, de talent acquisition, o que for. Está lá trabalhando também na mesma mentalidade. Então, a liderança, ela deve ser preparada. Agora, Janete fez um treinamento, informou, treinou. Ainda assim, chega aquele líder que cheira, vai ver meus defeitos, Sempre vai tem, né? encher meus... Sempre tem. Aí o que o RH faz? Usa uma das competências chamada ativista com credibilidade, ativista confiável, que é aquela competência onde o profissional, ele envolve com influência a pessoa, trazendo a pessoa, o líder para o jogo, se interessando pelos contrapontos do gestor, porque ele não fala não à toa, não. Ele está dizendo que acha que está na cola dele porque ele teve alguma experiência negativa. Sem dúvida. Nunca foi tratado. Né, ou então não está fazendo tudo tão certo assim. Ou não está fazendo tudo tão certo assim, não quer que encontre mesmo, né, Milena? Tem isso também. E aí é onde o RH entra, para desvendar isso e entender o quê? Trazer ele para o jogo. Com o quê? Aí eu falo de algumas formações que o RH precisa fazer. Tem que estar ali no currículo básico, sabe? Como se fosse assim, básico da faculdade, de business partner. Um curso de coaching, mentoria, o RH ter um estudo de assessments, né? Aí tem vários no mercado, né? DISC, que a gente usa muito forte na consultoria, o DISC Ou da seja, Fórmula. ele tem que estar instrumentalizado. Instrumentalizado, uma formação em business partner. Ele ter isso para poder ter técnicas, porque não é só blá, 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 não existe mais isso. E daí ele influencia com mais facilidade, né? Influencia com mais facilidade. Agora, Janete, o que é mais difícil? Influenciar a média liderança ou a alta liderança? Epa, eu falo assim, as duas. Eu penso que as duas são desafios. A alta liderança, primeiro ela diz que compra o jogo, né? Vamos juntos, quero um RH. Quantas vezes eu sou consultora, né? Eu mentoro empresários. Então, eu tenho dois empresários agora que são sócios na empresa, que eles falam assim, por exemplo, olha, eu quero um RH realmente desenvolvendo minha liderança, eu não quero estar tratando com os meus gestores executivos assuntos comportamentais, exatamente, eu quero discutir negócios com ele, estratégia da área dele, crescimento da área dele, eu quero que o RH alinhe, né, fit cultural com a liderança, entenda. Isso
Por um lado é bacana, mas por outro lado também esse empresário não pode terceirizar isso. Porque tem hora que é ele que tem que chamar o seu executivo e tal, tal, tal. Mas não é, depende dos temas sensíveis também, né? De conflitos. Às vezes é um conflito entre os dois, né? O líder executivo e o empresário, o CEO e tudo mais. Mas eu penso que o RH, nesse meio de campo, ele dá um suporte muito grande para a alta liderança. E quando o empresário, o CEO, o presidente percebe isso, ele tem o RH realmente como um profissional, Parceiro que ele é um estratégico. coach, que ele é um parceiro estratégico, Parceiro estratégico. que ele não é uma muleta, é diferente. Né? Muleta é aquele, qualquer coisa, não, fale com o RH, não é Mas isso. aí é o posicionamento do RH É o posicionamento também. do RH. Importa, né, Janete? Perfeito. Agora, Janete, dando um passinho para trás aí de uma frase que você falou, né? Que muitas vezes o executivo ele quer um profissional que converse, que seja agente de transformação, né? Que faça e aconteça, mas muitas vezes a cultura da empresa não permite que isso aconteça. O discurso é muito bonito, né? Mas a prática, a cultura da empresa não deixa esse profissional avançar. Como que o BP atua? Nossa, já fugi completamente do nosso Perfeito, adorei o que você falou, porque é transversal, né? Falar sobre cultura, cultura, tá tudo junto. Milena, quando fala de cultura, eu lembro muito, o último conceito que eu estou estudando sobre cultura, a metodologia de Richard Wagner. Ele é americano, conheci ele no Congresso Internacional de RH em Las Vegas e eu fiquei encantada. Ele veio para o Brasil ano passado, 2024, e ele fala assim, cultura saudável, uma organização, para que ela tenha cultura saudável, ela precisa ter 3 elementos. Um deles, clareza. Todas as pessoas da organização, e aí a gente vai por áreas e tudo mais, tem clareza do seu trabalho em si, conhece seu pipeline, sabe para onde vai o trabalho que ela executa. Você está aqui no trabalho de comunicação da sua empresa, na área, você sabe o que está impactando o negócio? Será que, e todo, Milena, às vezes a gente está falando de um auxiliar de produção, que ele está ali, sei lá, apertando o botão numa máquina para a produção acontecer. Ele entende que se ele, por algum minuto, parar, desligar, né, fizer alguma coisa errada, vai impactar, ele tem que entender isso. A clareza de para onde a empresa está indo, visão de crescimento, que todo mundo quer, né? Eu tô adorando. Você pergunta um auxiliar e fala assim, tá, nessa empresa eu estou chegando como auxiliar, mas eu posso chegar onde? Será que um dia eu posso ser um supervisor? Né? Eu posso ser um gestor ou um técnico de manutenção? Posso estudar engenharia para ser engenheiro? Ele quer crescer, não quer? Então, isso é clareza. Richard Wagner fala isso. Segundo, execução, capacidade de entregar. Não adianta eu ter clareza, mas se eu não consigo entregar, eu não tenho as ferramentas certas, eu não fui treinado para fazer a entrega, e aí você vai fazendo sem procedimentos, muitas vezes, ou descumprindo. Então, falta capacidade de execução, de entregar, que gera produtividade. Terceiro, coesão. As pessoas estão unidas, elas estão, espírito de equipe, não precisa ser amigo de todo mundo. Mas caminhando na mesma direção. Onde um pode chamar a atenção do outro, colega, tá, né? Por um problema na operação. Normal. Né? Não precisa, não vai me entregar, não, cara, vamos lá, que a gente está junto aqui, ó, a gente tem que chegar lá nesse resultado, produz aí para a gente estar junto. Isso, então, cultura saudável é isso, tem que ter esses 3, é uma pirâmide que ele fala. Se um dos 3 falha, trilha-se o caminho para a irrelevância. A organização não chega. Então, daí a gente entra numa entropia cultural mesmo, né? Isso. Então, é perfeito. E você sabe que 89% dos planejamentos estratégicos das organizações falham por problemas de falta de desdobramento da estratégia de forma correta. Porque a ponta, como que a ponta vai entregar algo que ela não sabe nem o que ela... Clareza. Falta clareza. Se falta clareza, falta execução. Exatamente. Eu vou entregar qualquer coisa. Não tem equipe. Então, e aí vem a comunicação, né? Que é muito importante. Inclusive, a Intralisa tem esse canal de comunicação que é importante. Porque a comunicação é tudo na organização, é tudo na vida. É tudo. É a nossa vida pessoal. Então, leva assim, ao sucesso e ao fracasso. Leva ao sucesso e ao fracasso. E precisa encarar. E assim, comunicação não é apenas informação, é muito diferente. Mas eu estou com um cliente agora que ele falou assim, olha, eu comuniquei, é uma clínica de saúde, né?
Eu comuniquei para todos os clientes, os pais, eu botei escrito, eu mandei por e-mail de você informou. Você tem vários canais, tem pessoas que são sinestésicas, não tem? Sim, Que quer isso aqui, sim. ó, um podcast, Sim, movimento, olha isso. né? Olha isso aqui, isso é comunicação. Então, tem várias outras formas de comunicar, visual, auditivo, né? Eu falo que a comunicação só acontece quando o outro entende. Se o outro não entendeu, a comunicação não acontece. Simples E o assim. engajamento só acontece se aquilo que ele entendeu virou ação, senão também não é Se engajamento. virou ação. Fantástico. A É. gente leva o protagonismo para quem está comunicando. Exatamente. E eu sempre falo isso aí que você está falando. Assim, ó, te falei uma coisa, isso é do presidente da empresa ao líder de primeira linha. Eu comuniquei, o outro entendeu. Como é que eu sei, né, se ele entendeu? Perguntando. Como é que eu pergunto? Entendeu? Não. Ele vai dizer o quê? Sim, chefe, eu entendi. Não, você pergunta assim, ó, repete o que eu te falei para ver se eu fui clara. Confirma, né? Ou então, assim, como é que você vai fazer isso? De que forma? E se sabe, Janete, que as pessoas acham que comunicar é falar. Mas, em primeiro lugar, é escutar. Não é? Boa, perfeito. Não é isso mesmo. Agora, vamos lá. Voltando ao BP. Voltando ao BP. Tudo é BP aqui. Tudo é BP. Muitas vezes, o RH é visto como uma área de apoio e não como parte estratégica do negócio, que a gente acabou de dizer. Quais são os comportamentos e competências, você citou uma do ativista, né? Que um RH BP precisa desenvolver para conquistar credibilidade junto à liderança. Boa. A mandala das competências, né, falando da metodologia de business partner, são 9 competências. 9. Nos novos estudos, Milena, que está já quase, né, sendo publicados, só serão 12 competências. Já estão, nas pesquisas, já estão demonstrando isso. Então, das 9 competências, existem as competências essenciais. Dessas 9, 3 são essenciais. Uma delas é o RH atuando para escalar influência, está falando, né? Posicionamento estratégico. É quando ele olha para o mercado. O RH Business Partner é chamado de RH de fora para dentro. Por quê? Eu preciso entender o mercado, os stakeholders estão fora sistêmica, que impactam o meu negócio. O meu cliente, ele determina a cultura que eu tenho que ter, né? Que eu preciso desenvolver ali. Então, o posicionador estratégico, ele olha o mercado. O RH conectado com o mercado. Ele olha o navegador de paradoxos. É o nome assim. O que é? Nome bonito, Centro né? da mandala. Olha aí, Milena, centro da mandala. Olha só, o RH precisando atuar nessa competência, que é o quê? As empresas hoje são ambidestras. Né? Tem hora que está no tradicional, tem hora que está na inovação. Não, e às vezes o avião está lá no alto, você está apertando o parafuso. Está apertando. Aquilo que você falou, a primeira pergunta, né? O mundo VUCA bane, certeza, o RH navegando de paradoxo ali, mantendo a influência. Aí vem a terceira competência das essenciais, que é o ativista confiável. Aí você pergunta, como que o RH influencia a liderança? Primeiro, com confiança. O ativista confiável, ele fala assim, você precisa ter confiabilidade, ou seja, falar e fazer o que você falou que ia fazer. Você precisa... Consistência. Você precisa ter intimidade, criar vínculos com as pessoas. Criar vínculo com todas as pessoas. Porque a gente tem naturalmente, com aquele gestor que gosta de conversar, aquele não. Mas ele está na empresa, ele é um ator também, né? Então precisa. Então é importante que ele tenha curiosidade de entender o negócio, sair um pouco do subjetivo, ir para a liderança, conhecer o negócio da liderança, se preocupar, gente. Quem não quer? Alguém preocupado, a não ser aquele que a gente falou, né? Que, poxa, eu não estou fazendo coisa aqui que eu estou descumprindo o procedimento e é o meu jeito de fazer e está dando certo. Você tem um facilitador do teu lado. É um facilitador do teu lado. Então, é nessa linha que a gente fala de trazer essa liderança para jogar o tabuleiro de damas ali, onde ele é uma peça importante, ele vai influenciar e o RH está ali para ajudar. Ele tem que se sentir apoiado, sem se sentir, e ao mesmo tempo apoiado, Milena, e desafiado. Às vezes eu falo assim, nas minhas mentorias, eu falo assim, líder, você tem uma rotina? Tem. Você tem uma agenda? Tenho. Como é que você faz?
Na prática, me diz aí, olha só o nível, né, que a gente vai. Eu faço uma lista todo dia, Janete, listo lá no meu celular e tal, as coisas que eu tenho que fazer. Aí no final do dia eu vejo, fiz isso, fiz aquilo. Eu disse, você não tem uma agenda nem uma rotina, você tem um checklist. É diferente. Você precisa ter uma agenda do tipo, como é? Olha, hoje, de 8 às 10, vou fazer tal coisa, de 10 ao meio-dia eu vou deixar livre, porque vão surgir apaga-incêndios. Aí aqui eu vou verificar respostas de e-mails, aqui eu vou participar de fazer um relatório, aqui eu vou pensar em inovação, projetos para a minha área. E vai traçando com a agenda todo dia, olhando tempo e movimento, porque se alguém chega para falar assim, líder, preciso que você faça isso aqui agora. Aí ele olha para a agenda e fala, chefe, eu tenho isso para fazer, o que eu tiro para fazer o que você está me pedindo? Alinha, negocia e cumpre, entrega. Aquilo que a gente falou da cultura saudável, capacidade de entrega, clareza, coesão, tudo a ver. E eu penso assim, credibilidade, ser um ativista que é credibilidade é fundamental para que o líder se sinta apoiado. É aquele RH que tem energia, que entusiasma, que chega, pode ser qualquer líder, pode ser os perfis de liderança, os perfis de profissionais, né, de qualquer um de nós. Falando do DISC, né? O dominante, o influente, né? O conforme, o estável. Todos eles se comunicam, precisam se comunicar. E para cada um tem um tipo de liderança e um tipo de abordagem narrativa. E aí o RH precisa exatamente isso aí que você falou, saber qual é a conexão que eu vou entrar com a Milena. Se a Milena é aquela líder que ela é mais escuta, né, mais observadora, tal, eu vou dar espaço para a Milena se sentir segura, porque ela quer segurança. Eu vou ouvir a Milena, eu vou me colocar como suporte para a Milena. Ou seja, esse profissional precisa ser adaptável também, para poder se adaptar a esses diferentes perfis. Total. Muito bom, Janete. Janete, você tem uma trajetória muito forte em clima organizacional, né? O que você tem observado nas empresas que conseguem manter o engajamento real das pessoas, né? Mesmo em tempos de tanta incerteza? O que você acha que está segurando a barra? Milena, olha só, eu penso que a capacidade do RH de fazer diagnóstico, análise de cenário, análise de comportamentos, análise do silêncio da liderança das pessoas, análise do olhar. Então, essa capacidade de estar observando, né, o olhar observador, ele ajuda. Tem uma frase de Tim Gary, né, no livro O Jogo Interior do Tênis, que traduzindo fala mais ou menos assim: quando você tira o foco do foco, você aumenta o foco. Interessante, né? Você está ali no problema tratando, não está conseguindo entender. Se afasta um pouquinho, observa, diagnostica, enxerga, olha como é que estão as conexões entre as pessoas, aí você começa a perceber e volta para aquilo ali para poder compreender o que está acontecendo. E eu penso que falta muito, na verdade, comunicação. Se as pessoas se comunicassem, hoje mesmo, eu tive uma notícia de um diretor que me falou assim, Janete, uma gerente de business partner dele, da empresa que ele trabalha, está em mentoria comigo. Aí ele falou, acredita que a menina pediu demissão? Ela estava na mentoria empolgadíssima com os projetos, super, e ela é um perfil assim, alto I, alto D, assim, sabe, de energia. E aí ele falou, ela pediu se aconteceu alguma coisa. Não, mas se ela quer sair, não é assim não, calma, vamos nos comunicar com ela, vamos conversar com ela, vamos saber. E esse diretor, ele quer muito, né, que ela fique no jogo e tal, e ele está preocupado, realmente, quer fazer essa reversão, né? Então eu penso que a gente precisa ter coragem de entrar em problemas sensíveis mesmo, em pautas sensíveis. Importante. Nós não fomos, não sei se você concorda com isso, educados para trabalhar com conflito, para lidar com conflito. A gente não aprende isso, né? Corporativamente falando. A gente aprende a fugir. A gente aprende a fugir. Evitar. Principalmente liderança, porque o líder quer ser popular, quer ser querido, então ele evita. Ou o contrário, ou ele é tem aquele tom mais autoritário, como sinônimo de poder, que já não é mais isso, a gente sabe que isso já não existe mais, mas tradicionalmente ainda tem aquela coisa do poder, né?
ou então é aquele líder que é muito legal, né, e que ele quer ser popular, ele quer ser querido, então ele evita conversas difíceis, né? Em casa a gente aprende a não ter conversas difíceis. Quando a gente briga com o irmão e o pai ou a mãe fala assim, releva, ele é mais novo, você é mais velho. Não é? A gente já vem com isso desde casa, né? E quando chega no mundo corporativo, que a gente se depara com o conflito, e agora ninguém me ensinou a lidar com isso. E você precisa lidar com isso. Perfeito, perfeito. Você fez uma análise perfeita. E aí vem o RH, que começa com ele aprender a desenvolver essa competência e trabalhar isso com as equipes, e treinar a liderança. E por isso que a liderança muitas vezes tem dificuldade de fazer coisas simples, do tipo até demitir uma pessoa. Simples não, desculpa, não é simples. Não, sim. Eu digo assim, tá no pipeline, né? Não, Sensível. Mas está no papel. Tá no papel. Aí ele precisa chamar o RH junto. Então, a gestão de conflito é algo... E isso é se comunicar, né? Ter um alinhamento, uma escutativa, um interesse genuíno pelo outro. Não é fácil. Não é fácil. É desafiador e precisa, antes de tudo, Milena, ter consciência que tem que ser feito isso. Nas nossas relações pessoais também, né? A gente quantas vezes vai acumulando, né, uma conversa com o parceiro, com a parceira, com o que for, quando você chega, vou embora. O que aconteceu com essa liderança, de repente, que eu falei, que quer sair da empresa, né? Ela acumulou, alguma coisa não aconteceu. expôs, fica esperando o gestor muitas vezes, né? E é mão dupla, né, Milena? É mão dupla. Eu preciso protagonizar algo que eu falo muito, né? Meu propósito de vida é isso, é protagonismo. A gente ficaria horas aqui conversando, mas diante disso que você falou, também tem uma outra questão, que é o quanto de espaço essa empresa tem para essa colaboradora, para esse colaborador de ajuda. Porque o discurso é bonito, né? Mas esse espaço existe? Como que é esse espaço? Como que a gente está olhando para esses espaços de escuta, né? Agora, para a gente caminhar para o final, né, Janete? Olha quanta coisa que a gente falou de carga em cima do RH, né? Fora tudo isso, tem a pressão, a inteligência artificial está aí. A gente nunca falou tanto de um RH ágil como a gente vem falando atualmente por conta de tantas metodologias ágeis que estão chegando. Ou seja, a gente está falando de RH estratégico, de que conhece o negócio, que isso, que aquilo, aquilo. Como que o RH, pessoa, está lidando com tanta mudança e com tanta expectativa em cima de mudança? Sendo desafiado o tempo inteiro. É incrível. Olha, eu tenho visto o RH de toda forma, atuando de diversos, né? Eu tenho vários, conheço um pouco do RH aí. O RH, ele tem, de uma maneira geral, ele tem entendido o papel dele. Ele tem buscado compreender o papel dele. Mas ele também adoece. Ele adoece. É a carga em cima dele, ele adoece. Quando ele adoece, ele tem o entendimento de que, né, pode, né, e sabe que deve procurar uma terapia, deve procurar um mentor, deve procurar, né, e fazer isso fora da empresa, para não mostrar essa fragilidade dentro da empresa. E eu vejo alguns RHs realmente saindo, tenho visto alguns, né, saindo dessa área mesmo. Quando eu vou agora para a clínica, eu vou atuar em outra área, eu vou migrar, eu vou fazer. Tem. Mas, de uma maneira geral, a maior parte tem procurado entender o papel, cuidar da sua saúde emocional, mental. Até agora, NR1, né? NR1, saúde mental, está no colo do RH. É desafiador, não só do RH, sabe, Milena? Eu vejo assim, a questão do peso que você falou, né, das competências. O líder também, o empresário também. Não é mérito só do RH. Se a gente pensar bem, como que o RH tem um pensamento sobre a liderança, o líder tem que motivar, delegar. É uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada. O ponto é que ele, muitas vezes, traz só para ele. Se ele compartilhasse mais com a liderança, mostrar vulnerabilidade. Ele tem medo de mostrar vulnerabilidade. Não é medo, é coragem, né? Coragem. Líder, estou junto coragem contigo. de ser imperfeito de Brené Brown. Amo.
recomendo para todo mundo esse livro. Ele tem vários, né? O Líder Perfeito. O Líder tem Perfeito, vários. tem vários. Muito bom, Janete. Que bom. Olha, caminhamos para o final. Obrigada. Não sei se você quer deixar alguma mensagem para ensinar o nosso povo que quer sair desse RH tradicional para esse RH mais... Pro RH, Business Partner. Tem uma frase que eu gosto muito, Milena, que é assim: coragem para protagonizar. E protagonizar coletivamente. Porque protagonismo individual eu tenho, você tem, isso não muda o mundo. O que muda é a gente levar, né, outras pessoas, fazer o que você está fazendo aqui agora, né? A gente está junto conversando, vamos mostrar isso para outras pessoas assistirem. E coragem vem de coração, né? Então, colocar o coração no que você faz. Eu penso que o RH precisa ter isso, né? Se mostrar vulnerável como um ato de coragem. Essa é a mensagem, coragem para protagonizar. Amém, amém, amém. Janete, muito obrigada. Parabéns pela sua trajetória, muito inspiradora para muitos profissionais, para mim, pelo menos. Desejo ainda mais sucesso para você. E por hoje, que você tenha uma quarta-feira, o resto de quarta-feira linda e feliz. Obrigada, amei. Obrigada a você, obrigada, Italisa, pelo convite. Amei. Que bom, obrigada, Janete.